Glória a Deus. É uma semana difícil, né, para a igreja, para todos nós. E nós estamos aqui na missão de manter tudo isso que o Senhor preparou para nós e nós vamos receber. Amém? Ezequias, Felipe, Mariane e Vitória, recebam o amor que a gente tem por vocês como igreja. Tá? Amo vocês demais. E não vou falar mais nada, porque senão não prego. Vocês entendem. Eu quero falar hoje sobre serviço. Eu tenho observado que há algum tempo assim parece que a igreja do Senhor, ela tem meio que parado com essa coisa do serviço. Na minha época, quando eu era mais jovem, que as meninas eram pequenas, eram menores, a igreja ela era de uma outra forma. E nós observamos que a igreja ela mudou. E é normal que isso aconteça, porque nós estamos em outra fase, em outra época. As coisas vão mudando e é verdade, e a gente precisa acompanhar sem que a gente perca a essência, que é a palavra de Deus, amém? E lá no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 43 a 45, vamos ler. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? O contexto dessa pregação, dessa palavra, Jesus ele vinha falando da sua vinda, da sua morte. Ele estava dizendo que ele ia para Jerusalém, que ele ia ser morto. E aí, 2 discípulos dele, que eram os filhos de Zebedeu, Tiago e João, disseram assim: Senhor, já que vai acontecer tudo isso, faz uma coisa, podemos te fazer um pedido? O Senhor disse, poder? Pode. Ele disse, olha, que lá no teu reino, um assente que nós dois, um tu põe à esquerda, o outro à direita. E Jesus disse assim, e vocês vão poder beber do meu cálice, de tudo aquilo que eu tenho? Eles disseram, sim, podemos. E aí Jesus veio discorrendo sobre tudo isso. Os discípulos ficaram indignados com esses 2. E eles pagaram, não por isso, mas Tiago foi um dos primeiros discípulos a ser morto, ele foi decapitado. E João foi o último a morrer, foi morrer lá na ilha de Patmos. É o João que escreveu o Apocalipse. Nós não sabemos nem o que nós pedimos, né? Mas Jesus sabe o que é melhor para nós. E eu quero falar um pouco sobre serviço. Porque existem palavras muito parecidas, sinônimos, e que têm significados diferentes, mas parecidos, que é o trabalho. Trabalho, serviço, voluntariado. Tudo isso está junto, misturado, mas é separado. Trabalho é qualquer atividade realizada para atingir um objetivo. Nem sempre trabalho é remunerado. Porque nós trabalhamos. O trabalho ele é extremamente importante na vida de um adulto, de uma pessoa.
Na psicologia nós falamos que o trabalho é para o adulto como brincar é para uma criança. Ele tem a mesma função. Quando Deus terminou a criação, a Bíblia diz que ele descansou. Ele terminou, ele completou a sua obra. Quando o Senhor deu o jardim para Adão, ele disse que Adão tinha que lavrar e cuidar daquele jardim. Eu acredito que no céu a gente não vai ficar andando para um lado e para o outro, tocando harpa. Eu não sei o que, mas nós vamos fazer alguma coisa. A palavra fala de trabalho, o trabalho é importante, né? Tem até um versículo que diz que o trabalho... Versículo não, isso aí é heresia. Tem um ditado que diz que o trabalho dignifica o homem. Nem sempre. Não é tão verdadeiro. Mas trabalho, todos nós temos. E serviço. Serviço é uma atividade realizada por um profissional ou empresa mediante contrato e com remuneração. Por exemplo, a gente contrata os serviços do Fábio. Fábio faz trabalho com ar-condicionado, como eletricista, contrata. Ele diz, olha, é tanto, a gente paga e ele faz. Ontem eu fui lá na Iara, no salão da Iara, contratei o serviço da Iara, que a Jéssica já estava falando mal de mim. Né, Jéssica? E assim nós vamos fazendo. O serviço é o que nós fazemos. Aqui na igreja, geralmente, o serviço é de graça, porque tudo que nós fazemos para Deus tem recompensa. Amém? Tudo o que nós fazemos para Deus tem recompensa. Agora, nós podemos fazer de maneira que essa recompensa não venha e podemos fazer de maneira que ela venha. Serviço a Deus não é voluntariado, apesar de ser voluntário. E qual a diferença? Voluntariado, nós fazemos quando o tempo sobra. Olha, sábado que vem eu estou de folga, então eu vou lá na igreja limpar os bancos, eu vou passar óleo de peroba nesses bancos todinhos. É um trabalho voluntário. E eu faço no sábado que eu posso. O trabalho voluntário a gente faz quando dá. Eu vou ficar aqui, eu sou responsável por esse copo aqui na igreja. Mas hoje eu tenho muita coisa para fazer, não vai dar. Alguém faz lá por mim, porque não é o meu dia. Hoje não dá para mim fazer. O serviço voluntariado, ele faz esporadicamente. Nós vemos aqui o Christian, ele faz um trabalho voluntariado, levando alimento nos hospitais. E ele não faz isso toda semana, ele não faz isso todo dia. Ele faz a cada 2 meses, não é isso? E eu tiro por mim, nem sempre eu estou lá com ele. Geralmente eu não estou. Mas eu algumas vezes já fui com ele. Então, o serviço voluntariado, nós fazemos quando dá. Quando eu quero. Quando eu quero ajudar. Ei, eu posso ajudar aí em alguma coisa? Esse é um serviço voluntário. Mas o serviço para Deus, querido, apesar de ser voluntário, ele é um ministério até que ele venha. O pastor Eliakim e a pastora Fátima, os pastores dessa igreja, eles não são pastores quando dá. Nós não somos pastores quando nós queremos. Nós não somos pastores se o nosso tempo der. Nós somos pastores até que o Senhor venha. Amém?
O pessoal do louvor não é levita, não é músico só quando dá tempo. Só quando deu vontade. É um ministério até que o Senhor venha. O ministério com crianças, um dos ministérios mais importantes na igreja. Eu louvo a Deus, eu como mãe, vó, como pastor, eu louvo a Deus pela vida da Vera. Pelo trabalho que a Vera tem feito, incansável, na igreja. E por todas as irmãs, as jovens, todas as irmãs que se unem a ela nesse ministério. Para evangelizar, para falar do amor de Deus para as nossas crianças. Todos vocês, assim como eu, hão de concordar comigo que está cada dia mais difícil, não está? Que está cada dia mais complicado. E todos nós temos que nos unir. A Vera trabalha com as crianças no domingo. Ela trabalha com as crianças segunda-feira na célula. Ela está sempre lidando com as crianças. Então, o serviço a Deus é um ministério. E quando você levantou a mão e disse, eis-me aqui, Senhor, não tem volta. Não dá para retroceder. Nós precisamos, o primeiro ponto que eu quero falar é reconhecer a nossa missão. Nós precisamos reconhecer para que eu vim, para que eu sirvo. Todo mundo nessa igreja, em qualquer lugar que você esteja, você tem uma utilidade. Você tem algum ministério, você tem algo. Mesmo que você está sentado aí dizendo, eu não sirvo para nada. Mesmo que você esteja aí, sentadinho dizendo, pastora, eu não sirvo para nada. Deus não te fez para ficar sentado domingo à noite, ficando gordinho de palavra, cheio de palavra e não ter o que fazer. O reconhecer a nossa missão dá sentido à nossa vida espiritual. Eu fico muito feliz com todos os que trabalham nessa igreja. Quando falta água ali, eu corro, Edilon, e o Edilon sai do culto, dá o jeito dele, ele chama os parceiros dele. Ali a água, o problema é resolvido. Quando eu chamo alguém para fazer parte da recepção, até na última rede de mulheres, eu chamei uma irmã que não faz parte. E ela disse para mim, pastor, eu pensei que era mais fácil. Todo mundo pensa que é só sorrir. Não é. Faz parte. Sorrir faz parte. Mas é ficar firme lá, mesmo quando alguém chega e não cumprimenta, mesmo quando alguém é mal educado, mesmo quando alguém é grosseiro, mesmo quando alguém te olhar com desprezo, a ordem lá é sorrir. Quem é da recepção está responsável se sujar o chão da igreja, de limpar, de fazer tudo para que o culto aconteça da melhor maneira possível. E nós ainda temos que vigiar os irmãos para não trazer copo com água aqui para dentro da igreja. E às vezes a gente ainda vê uns irmãos vindo bem assim, ó. Graças a Deus que isso acontece pouquíssimo. Quando nós nos levantamos no ministério para fazer qualquer coisa, queridos, é para sempre. É ministério. É Deus te chamando.
É Deus te erguendo, Deus te levantando. Quantos outros ministérios a gente tem aqui na igreja? Oração nos lares. Não importa qual é o lar que vão nesse dia, se é um lar rico, se é pobre, se cabe 100 pessoas, se cabe 3. Se o lugar é de fácil acesso, se é difícil acesso. É lá que nós temos que ir, não é assim, Georgiana? Quando alguém chama a irmã Luciene para fazer a tua mesa cura, ela já sabe que não é fácil. Porque ninguém chama a irmã Luciene para dizer assim, irmã, faz uma mesa cura lá na minha casa, porque eu estou muito feliz. E aí eu queria que a senhora fosse lá para ficar feliz comigo. Geralmente é porque está muito difícil e eu preciso de ajuda. E a igreja, ela funciona com esses ministérios. Quando o pessoal que fica lá na mídia, o pessoal que fica aqui, os que tocam, os que cantam. E nós precisamos reconhecer o nosso valor no ministério, na célula. Quantas pessoas eu fico olhando a coisa linda que é receber. Na casa onde nós estamos na nossa célula, na casa da Idelvita e do Cladeval, eles recebem 3 células na segunda-feira. A célula das crianças na cozinha, na frente é a nossa célula e em cima sobe aqueles que são um pouco menos de idade. Que tinha na célula assim, um pessoal mais jovem e um pessoal mais experiente. Aí a gente botou o pessoal para subir escada com cadeira lá em cima e os mais experientes ficamos lá embaixo, né, irmão Valdomiro? Eu não ia botar o irmão Valdomiro para subir escada. Graças a Deus. São 3 células que nos recebem todos os dias, todas as segundas-feiras, com alegria. Né? Sempre nos recebem bem. E é menino correndo. E olha que meus netos não são fáceis. Correm, mas a gente nunca vê o irmão Cladeval e o irmão Idelvita chateados. Lidia e Misa recebem células na casa deles. O Vânio e a Rose recebem células. Quem mais aqui é o anfitrião? O Daniel, a irmã Luciene. Que privilégio de receber célula. Por favor, meu amor. É um ministério que funciona, que faz a igreja funcionar. E o que nos impede de servir? Muito obrigada. O que nos impede de servir? A gente vê muita gente que diz assim, olha, eu não quero mais trabalhar na igreja porque eu vim de uma outra igreja e eu vim decepcionada. Eu estou decepcionado, lá a gente era muita conversa, era muito disse-me-disse, era muita fofoca, nada, e agora eu não quero mais trabalhar. Eu acho sempre muito interessante que sempre quem paga, quem faz somos nós e quem paga é Deus. Né? Somos nós que fazemos a confusão, mas quem paga é o Senhor. É para Ele que eu não vou mais fazer. Eu estou muito decepcionado porque falaram de mim e por isso eu não quero mais trabalhar nesse ministério, porque as coisas não são feitas do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho certo. E eu não quero mais. Eu não vou cantar nesse louvor não, porque tem a Raíssa, e a Raíssa, ela é muito chata, né? Eu vou falar porque ela não é. E eu não vou mais cantar no louvor por causa da Raíssa. Eu não vou mais ficar na recepção. Deixa eu pensar alguém que é bem simpático aqui quando chega lá, a Cleiva. O irmão Valdomiro, todo mundo. Eu não vou mais não porque a Georgiane não falou comigo.
Queridos, decepção. O problema são as pessoas, é Deus ou sou eu? Por traumas. Porque eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não quero, será que eu... Quando eu cheguei na Comeve, não tinha ninguém na recepção. Eu chamei para fazer parte comigo uma das moças mais tímidas que tem aqui na igreja, que já melhorou muito, que era a Joedisa. E a Joedisa era tímida e era só eu e ela só faltava pegar na mão das pessoas assim. Mas ela melhorou, quebrou. As nossas diferenças e pontos de vista diferentes, muitas vezes, causam brigas e separação. Às vezes, o problema dos ministérios, o problema que está acontecendo, é porque eu acho que essa cadeira tem que ficar aqui. Mas o Fernando acha que não. E aí eu não cedo, porque eu acho que minha forma é certa. E o Fernando também não vai ceder, porque a forma dele é certa. Aí o Fernando chega lá com o Gabriel e fala para o Gabriel, olha, Gabriel, eu acho que está errado. E o Gabriel vai dizer assim, é mesmo, Fernando, você tem toda a razão. Mas aí eu vou lá com a Adriana e digo, Adriana, eu acho que tem que ser. E a Adriana diz que eu tenho razão. Daqui a pouco a gente tem a metade da igreja aqui com o Fernando, a outra metade com a Adriana, comigo, e a igreja está dividida por causa de uma cadeira. E aí começa a dizer, não, mas é porque o Fernando é assim mesmo. O Fernando é desse jeito. Olha, teve um dia que ele fez assim, desse jeito. Aí outro vai dizer, aquela pastora é daquele jeito mesmo. Olha, teve um dia que ela nem me tratou bem, teve um dia que ela nem falou comigo. E aí cria uma confusão. Quando a gente vê, ninguém sabe nem por que a briga começou. E às vezes ainda querem que os pastores tomem partido. Então, outro motivo, eu trabalho porque eu não sou, por críticas, com medo de críticas e opiniões contrárias. Eu tenho medo de fazer qualquer coisa na igreja, porque vão me criticar. Meu irmão, eu não conheço nenhum lugar que você não possa ser criticado. Não conheço. A Jéssica começou a trabalhar e disse, mãe, meu chefe é difícil. Eu disse, um dia que tu achar um fácil. Já viu chefe fácil? Todos são capazes. Todos são capazes. Talvez você não seja, você assim como eu, você não seja bom para cantar, para tocar o instrumento. Você viu que coisa linda? Acabou a energia, o Misa pegou o carrom, ele sozinho fez um negócio aqui maravilhoso. Eu pegando esse carrom, não acontece nada. Ou seja, todo mundo ia dizer, não, para. Vamos parar com esse louvor aí. Eu e Josafá, como Josafá é militar, a gente viajou, toda vez que a gente chegava em alguma igreja, né, para participar, e o Josafá entrava no louvor, e todo mundo vinha assim, pastora, a senhora não quer fazer parte do louvor? Dizia, quem não quer é você. Você não imagina como não é bom eu fazer parte do louvor. Como é bom eu não fazer. Eu me sinto realizada naquela porta. Tem dia que eu estou com vontade de sentar e só cultuar aqui. Mas eu amo abraçar, eu amo receber, eu amo beijar, eu amo fazer isso. No dia que o pastor Eliakim perguntou para mim, Cris, o que é que tu queres fazer aqui na igreja? Eu disse, menino, me dá essa porta para eu cuidar. Satisfeita. Agora, eu confesso um pecado. Esses dias eu estava pensando, vou confessar para vocês um pecado. O pastor Eliakim inventou de fazer um café, né? Inventou de fazer um café. A Darlene foi, comprou todo o material, colocou ali. Agora, quem é que vai cuidar? Não apareceu ninguém. Então, quem começou a cuidar?
E eu fui cuidando deste café, só que ele é uma responsabilidade. Ele é uma responsabilidade. Tem que chegar cedo na igreja. E logo no início eu comecei a falar com as irmãs: irmã, tu traz o chá? Irmã, tu traz o café? E as irmãs não gostavam muito, e chegavam tarde. E eu notei que eu comecei a ficar chateada. Eu não estava mais fazendo de boa vontade. Eu confessei o meu pecado para as minhas filhas, para o meu marido. Eu disse: gente, eu não estou feliz fazendo isso. Eu fui orar. E eu descobri que eu estava errada. Que se eu tenho o que fazer para o Senhor, eu tenho que fazer o melhor. E eu cheguei, com a Amanda. Cadê a Amanda? A Amanda, eu estava aqui hoje. Tinha visto ela. Ela está no berçário. E ficou eu e a Amanda. Um domingo eu, um domingo a Amanda. Aí a Amanda arruma uns trabalhos no domingo, aí fica eu, né? Mas eu disse: a partir de hoje, eu vou fazer o melhor que eu posso. E comecei a fazer, e eu disse: vou continuar, mas eu vou fazer o meu melhor. Porque se é para o Senhor, tem que ser o melhor. Então nós precisamos fazer, e aí eu confesso que já estou curada, tá? Da minha rebeldia, já me curei. Glória a Deus. Tive que ir para os pés do Senhor, orar, porque eu não pedi para fazer, não fui eu quem pediu, caiu assim nas minhas mãos, mas eu posso fazer. Eu posso fazer. E quando alguém diz assim: pastora, domingo que vem eu trago o chá, eu digo: oh, glória a Deus, aleluia. Mas a responsabilidade é minha. Se alguém não fizer, não tem problema, eu faço. Glória a Deus, estou perdoada? Glória a Deus. Queridos, o serviço é por amor a Deus e não a homens. Quando nós estamos nos voluntariando no serviço de Deus, assumindo um compromisso, nós temos que ter a convicção. Eu adiantei, mas o segundo é servir por amor e não por obrigação. E isso gera em nós generosidade. Eu vou postar um vídeo depois, até do Jonathan Emmer, que é comédia, ele falando sobre serviço ao Senhor. Sabe, quando nós visitamos um irmão, quando nós oramos por um irmão, quando nós intercedemos pela igreja do Brasil, pela igreja perseguida, quando nós estamos cuidando da nossa família, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Nós falamos durante o mês de maio sobre família. E nós precisamos entender que a obra, o trabalho de Deus, ele começa em casa. O respeito, o amor pela família, ele começa em casa. Quando o nosso serviço é para a glória de Deus, nós somos fortalecidos por Ele, apesar das críticas. Quando alguém, eu tiro o chapéu para quem é cara de pau, olha, não está nem aí para o que estão falando. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando assim também. Você já viu que velho fala o que quer? Está nem aí? Pois é, desse jeito. Então, o servir a Deus gera em nós generosidade. Quando lideramos, mostramos quem verdadeiramente somos. Você quer conhecer uma pessoa? Diz assim: meu irmão, a partir de hoje, tu és o líder desse negócio aqui, dessa caixa de som. Menino, você conhece o caráter de uma pessoa quando ela lidera alguma coisa. Se ela é generosa, se ela não é, se ela é gentil, se ela coloca peso sobre as pessoas, se não, você vai conhecer.
O serviço é por amor a Deus e não a homens. E o terceiro ponto é o ministério é ser resposta de Deus para esse mundo. E isso gera em nós um bem-estar. Em Mateus 25, de 38 a 39, diz: E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, quando servimos pessoas, estamos servindo aquele que criou essas pessoas. Amém? Quando você ajuda alguém, querido, você está ajudando aquele que o criou. Quando nós servimos na igreja, porque essa história de que nós não precisamos de igreja é falácia de Satanás. É aqui na igreja onde nós somos polidos, é aqui na igreja onde nós somos lapidados, é aqui, uns com os outros, que nós temos crescimento. Essa igreja pela internet, só na pandemia, e nem lá prestou. Porque eu não sei vocês, mas eu não conseguia cultuar lá em casa, não. Colocava na televisão, quando eu via eu estava fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção lá, não. A gente viu na pandemia que esse negócio não presta, não. Isso é coisa do diabo. Fizeram um teste conosco, né? Fizeram um teste conosco que a gente já viu que não dá certo. Bom é cultuar ao Senhor. Se não fosse assim, o Senhor não teria dito que é a igreja dele, amado a igreja dele. Porque nem sempre é fácil. Às vezes parece que estão se aproveitando de nós. Às vezes a gente tem a nítida sensação que o irmão está se aproveitando da nossa boa vontade, da nossa beleza. Mas é para ele. Uma vez eu assisti um filme e uma moça chegou no meio lá em Nova York, na praça, e o homem estava vendendo a caneta que Napoleão assinou uma lei lá. E aí era uma caneta azul, ela disse, mas não tem preta? Eu quero uma caneta de Napoleão preta. Aí ele disse, tem preta, tem vermelha, tem azul. E aí o namorado dela ficou olhando aquilo. Quando eles saíram de lá, ele disse, tu não está vendo que essa caneta não é de Napoleão? Ela disse, e quem disse que eu estou comprando a caneta de Napoleão? Eu estou ajudando o negócio dele. Eu estou ajudando ele a vender as canetas dele. Então, não tem a ver com o que a pessoa está fazendo conosco. Se ela está nos fazendo de besta, se ela está fazendo... Tem a ver com o que eu estou fazendo para Deus. Essa é a diferença. Às vezes nós somos criticados por ajudar. Às vezes a pessoa diz, ei, tu deu esse negócio aí para ele vai trocar por droga. Não é? Mas se Deus disse para você dar, meu irmão, deixa que pode ser que aquela droga faça tão mal para ele que ele pare. Lembrando sempre que nós precisamos servir uns aos outros. E o quarto ponto, preferir honrar do que ser honrado. Marcos 10, 44 diz, qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Servir por humildade e não por interesse. Nós estamos vivendo uma leva de honra. Nossa, pastor tem que ser honrado, líder tem que ser honrado. E virou uma idolatria de quem honra mais, de quem dá mais, de quem faz mais. E pastor virou meio que assim uma elite, né? Mas a Bíblia mostra que Jesus servia. Jesus era servo. O nosso maior exemplo. E ele era respeitado pelos seus discípulos, sendo servo. Quando ele estava lá no Getsêmani, Judas disse que ia beijá-lo, porque ele era igual a todos, ele não era diferente, ele não tinha um anel especial, ele não tinha uma roupa especial, ele não tinha um grupo de seguranças com ele para impedir que a guarda chegasse, porque se ele quisesse,
Ele disse que Deus enviaria anjos e ninguém tocaria nele. E nós vivemos agora um modo de honra. O que é honra? Eu sou pastora e aí ninguém mais me toca. Então nós precisamos estar mais humilde, ser como o nosso Deus. Será que a nossa prioridade, se o Senhor estivesse aqui para nós servir e nós fôssemos servi-lo, será que a nossa prioridade seriam as mesmas que nós temos deixado? Nós deixaríamos de louvar ao Senhor por qualquer motivo? Será? Eu acho que eu me perdi aqui, mas vamos lá. Em Mateus 6, 3 e 4 diz assim: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará. Amém? Em tempos de Instagram, a mão direita não consegue não olhar para a mão de esquerda e vice-versa. Em tempo de status, como é que é o nome do status lá do Instagram? Stories. E tem mais uns outros, como é que é? Reels e TikToks. Né? Sempre a mão esquerda vai olhar a mão direita. Estou eu aqui, dando 1 quilo de açúcar. Né? A gente viu muito na época da política, Felipe conhece bem essas coisas, o cara dando uma cesta básica pequenininha lá e a foto, porque alguém tem que ver. Mas e nós, como igreja? O que nós temos feito para o Senhor? Eu vou falar aqui sobre, isso aqui eu peguei na internet, essa parte aqui, com algumas das minhas colocações aqui. Os benefícios de quem ajuda. Primeiro, quem ajuda aumenta a felicidade e bem-estar, porque libera hormônios como endorfinas, que são responsáveis pela felicidade. Eu não sei se vocês sabem que toda pessoa que ganha muito dinheiro, que, assim, vamos dar de exemplo aqui o Neymar, que pode fazer o que quiser, o que ele quiser comer, ele pode. Ele pode comprar roupa, quando ele entra numa loja, ninguém deixa mais ele comprar. Porque só o fato de ele ter entrado, a loja já vai ficar conhecida, todo mundo vai lá comprar, porque é assim, né? E aí ele nem precisa pagar. Tem jato, barco, navio, tudo. Sabe qual é a única coisa que pode alegrar esse tipo de pessoa? Dar. É a única coisa que traz alegria. É só você ver Salomão em Eclesiastes. Tudo é vaidade de correr atrás do vento. Tudo o que ele queria, ele disse que a alma dele tinha. E a única coisa que traz alegria para quem tudo tem é dar. Outra coisa que quem ajuda tem é redução do estresse e ansiedade. Fica mais feliz. Às vezes você dá um presente para uma pessoa, ela fica feliz, mas ela não sabe que a maior alegria é tua, que deu. Quem dá, quem ajuda, melhora sua autoestima e sua autoconfiança. Nossa, eu acertei, estou bem. Eu consigo. Se desenvolve melhor socialmente e pessoal. Se sente útil. E se torna mais grato e otimista. Alguém já ouviu uma frase que as pessoas têm mania de dizer para quem está em depressão?
Olha lá para aquelas pessoas que não têm o que comer para ver se não passa a tua tristeza. É a frase mais ridícula que existe para quem está com depressão. Mas quem vai lá onde está a gente sofrendo e começa a ajudar, se sente melhor de alguma forma. E o que a Bíblia diz? Que melhor coisa é o quê? É dar do que. E lá na internet, quando eu fui ver quem é ajudado, só tem 3 coisas que eles colocaram. Primeira coisa, ele tem suas necessidades supridas. Tudo bem. Fortalece a esperança. Ele diz, nossa, ainda tem esperança, alguém me ajudou. Eu estava precisando, eu precisava disso e alguém me ajudou. Então tem a sua esperança, a sua autoestima, diz assim, alguém olhou para mim, alguém me viu. E se torna mais esperançoso. Olha, quando você ajuda alguém, o que acontece na vida dessa pessoa? Ela tem as suas necessidades supridas, você fortalece a esperança na vida dela e a autoestima, e você torna essa pessoa mais esperançosa. Em contrapartida, você se sente feliz, você diminui a sua ansiedade, melhora a sua autoestima e confiança, se desenvolve melhor e se torna mais grato e otimista. Se Jesus chegasse hoje aqui, você está pronto para entregar o seu serviço ao Senhor? Você está pronto para dizer como naquela peça, Senhor, está aqui minhas mãos. Senhor, eu tenho feito para Ti. Senhor, olha o que eu tenho, eu te entrego, Senhor. Mas geralmente, quem mais dá, sempre acha que é pouco. E eu pergunto, você está preparado para servir ao Senhor com seus dons e talentos? Ou você está aqui só para ouvir uma pregação no domingo e você não quer se envolver para não se magoar? Ou você não quer fazer nada para não ter problemas, para não ser criticado? Ou você quer fazer muito mais do que você já tem feito? Nós precisamos acordar. Acordar porque os dias são maus. Eu não sei você e eu não sei, mas todas as manhãs, ultimamente, quando você liga a televisão e você vê a guerra no Oriente Médio, Israel e a Síria, e a gente fica se perguntando por que tem muitos cristãos na Síria. Tem muitos cristãos em Israel. E os líderes estão brigando e o povo sofrendo. Nós temos orado por eles. Nós temos orado pela igreja sofredora. O que nós temos feito? O que você tem deixado de fazer? Hoje eu quero te perguntar, o que você deixou de fazer por muitos motivos e você está hoje aqui no culto e não está fazendo nada? Por quê? Tem tantos líderes aqui na igreja. Quem são líderes de célula? Levanta a mão. Quem são? Líder do teatro? Líder do louvor? Líder da recepção? Líder de quê? HDA. Nem está aqui. Já melhorou ele? Ainda não. Oh, meu Deus. Líder das mulheres, a Verinha. Do estacionamento. Assistam o vídeo que eu vou postar depois. Líder de que mais, gente? Me lembra aí dos ministérios. Ação com Fé. Da mídia. Da Ação com Fé. É o Christian. Ele não está aqui.
Tua mesa cura. Perguntem para eles assim: o que eu posso fazer para ajudar? Na hora tem trabalho, não é verdade? Na hora tem serviço. E aí eu quero terminar com os mesmos versículos que nós começamos. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, será o vosso. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do homem, Jesus, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Diga assim: em meu resgate, da minha família, dos meus amigos. Amém? Jesus não pediu para ninguém lavar os pés dele. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Estou chamando eu e você hoje para fazermos mais. Amém? Não receba isso como uma palavra de dura, mas receba isso como uma palavra de amor. Porque eu louvo a Deus pela Igreja Comeve.